sinceramente, assim. Tem palavras para expressar essas crianças e adolescentes fizerem. Para mim já dava para falar, acabou o culto. Quando eu fosse por mim, mandava se repetir. Na ceia, pronto. Fechou. Cadê as francas? Cadê as meninas aí? Na ceia vão apresentar novamente. Está aqui no Pode Vir hoje. Você traz na ceia. Combinado. É um motivo de grande alegria. E tem personagem que ele encarna. Tem pessoas que, sabe, o personagem vive nele, né? Parece que ele está vivendo aquele momento. Gente, isso é fantástico, isso é dom de Deus. Eu fico muito contente quando isso acontece, porque a gente valoriza as pessoas que nós temos, até as crianças, a gente tem um valor, cara, muito grande. Eu fico muito feliz porque eu tenho pais, tenho avós, tenho tios, tenho irmãos aqui que presenciaram aqui alguém da sua família, mesmo eu não tendo ninguém. Foi muito forte, foi muito bacana. Então imagina vocês aí, com o pai, com o avô, com a mãe, sei lá, vendo essa pequena peça, que bênção. Sabe, eu falaria umas tempos sobre isso aqui. Tá bom? Estou atrás de sepulcro, não, sepulcro atrás de mim, tá? O que está acontecendo aí, irmão? Sejam bem-vindos. Caiu a ficha. Seja bem-vindo. Você está bom, as pessoas que estão aí, né? Mas obrigado por estar aqui congregando conosco. Obrigado aí. Eu quero fazer um destaque aqui ao pai da Tainá. Obrigado por o senhor estar aqui ontem. Fizemos um culto na casa dela. Senti falta de alguns obreiros nesses cultos, viu? Tá, eu gostaria que vocês não perdessem essa oportunidade. Fizemos um culto lá maravilhoso. Né? Eu agradeço aí para abrir as portas onde nós estávamos lá com um bom grupo. Foi uma festa, né? Durante e depois também. Foi uma grande festa, foi muito bacana. Obrigado, meu amigo, por você estar aqui. Obrigado a todos que estão aqui nos dando uma honra da sua presença. Ok? Bom, vamos lá. Eu quero que vocês abram a nossa Bíblia em Abacuque. Isso é Abacuque. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, aí vem Abacuque. Amém. Senta alguém para me cuidar. Vamos ler esses versículos. Abacuque 3, verso 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Pastor. Vou ler, então. Não tem. Deu problema, tá? Tem problema? É aquele escrito lá no deu? Tem. Deu? Tem. Se eu puder, se expõe. Coloque aqui, tá bom? Abacuque 3, 17 e 18. 17, na minha tradução diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sem arrebatado do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Nós cantamos lá na casa no culto da tarde. Ele cantava esse louvor falando referência
a esse versículo, puxa, graças a Deus, né? Então eu até pedi para, se desse para colocar, eu pedi para isso aqui. A esperança que nasce do desespero. Repita comigo. A esperança que nasce do desespero. Eu vou ser rápido, pode ficar tranquilo. O livro de Abacuque surgiu em um tempo em que o reino de Judá estava assim, na beira de um colapso, porque não se arrependeu, nem aprendeu com os erros dos seus irmãos, o reino do norte. Então eles foram levados cativos para a Síria. Isso foi 722 antes de Cristo. E eu estou resumindo aqui do que eu havia escrito, mas para você bem claro, se não entender, eu vou mostrar. Eles são apenas três capítulos, Abacuque. O capítulo 1 fala de uma mensagem difícil de ser entendida. Para quem leu, sabe o que eu estou falando. Uma mensagem difícil de ser entendida. O capítulo 2, ele dá uma visão em que Abacuque deveria escrever em letras bem grandes, para que todos que mesmo passassem por ele poderiam ler. Então eu diria que esse outdoor já foi criado há mais de 3.000 anos atrás. Então não foi o pessoal da mídia, não vocês, da mídia que criou aqui. Então o Senhor já mandou colocar ali, fazer o outdoor. Nós que às vezes viajamos de ônibus ou de motovenda dos pais no Alexandre, pega muita estrada, aí o Oscar, você passa na estrada, nas rodovias, você tem um painel grande, um outdoor lá, está escrito lá quitando 2 quilômetros, o pessoal de Graal, né? Passa assim, daqui mais 2 quilômetros, frango assado. Aí você está com aquela fome, você vê, e se coloca bem grande para passar e não passar despercebido, porque sabe que é propaganda algo do negócio. Então você passando com fome, você vai ver um letreiro grande, aí o pessoal põe até uma foto de um frango a ser assado, aí a fome aumenta, sabe? Vai parar e não tem jeito. Então esse outdoor que fizeram, não tinha como não ler, né? No capítulo 3, ele fala de um cântico. O profeta ele começou o livro chorando, mas ele termina cantando. Amém. Israel já havia passado por um cativeiro, o da Síria, e agora está no segundo cativeiro, que é da Babilônia. Esse cativeiro da Babilônia tinha alguns protagonistas que nós já ouvimos falar bastante: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Eu diria que dentre eles também estava o profeta Abacuque. Por quê, Miguel? Porque ele viveu um pouco antes desse exílio para a Babilônia. O Abacuque viveu um pouco antes, né? E eu digo para vocês que a prova disso é que Abacuque começou a questionar ou falar com Deus, dizendo assim: como é que o Senhor suporta essa nação agindo assim com o teu povo? Ele não aceitava, não acreditava que Deus estava permitindo uma perseguição, o povo passar por tudo aquilo que estava caminhando passos errados. Ele diz assim: não é, Senhor Deus justo nos céus e na terra? Veja bem que ele está falando com Deus, está questionando com Deus.
Aí que Deus responde para ele. Isso é uma forma assim, maravilhosa, uma palavra bem colocada, mais fácil para nós entender, o nosso linguajar de Deus fala assim: é verdade, Abacuque. Então vou levantar uma nação poderosa, nação do norte, em que você está reclamando, para tratar com este povo que você está choramingando por ele, tá bom? Veja bem que às vezes a gente fica pensando assim: eu não posso entender como Deus age de certas maneiras, de certas formas, permite que muitas coisas ruins acontecem. Nós falamos assim: puxa vida, eu não aceito certas coisas. Até uma menina que brincou comigo aí, ela falou assim: ah, você não de verde? Eu falei assim: sim, é verde. Eu não gosto do verde. Mas eu ia falar para ela, eu falei: não, mas é você. Eu falei: não vou falar não, sabe por quê? Porque assim, se fosse adulto, eu responderia: quem criou as cores? Quem criou as cores? Os arco-íris. Não foi Deus? Então eu não vou gostar de uma coisa que Deus criou. Não pode, né? Mas veja bem, quando o Senhor falou com Abacuque que queria levantar uma nação ímpia para tratar com aquele povo, Abacuque responde: como é que o Senhor vai usar um povo ímpio para corrigir o teu povo? Ele não conseguia aceitar, não conseguia entender como que Deus iria usar uma nação ímpia, pecadores, para corrigir. Diga a mim, se nunca aconteceu com você, comigo aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu estava distante, afastado. As pessoas falam, tinha uma situação meio complicada, que às vezes a gente criava essa situação, sabe? Rapaz, sem Deus, abençoa, amor sem Deus, apronta muitas coisas. Eles falavam assim, uns me chamavam de Miguelzinho: ô Miguelzinho, você não é crente não, rapaz? Pô, ajuda nós aí nessa oração. Eles me relembravam o tempo que eu vivia na casa do Senhor. Então as pedras estavam clamando. Então eu ficava numa sinuca, e sabe como que eu vou falar com eles? Se eu estou vivendo o mesmo erro que eles. Se você entender como eu estou entendendo esse trajeto aqui de Abacuque, Deus, essa conversa, esse questionamento, dá para entender que Abacuque tinha uma afinidade muito grande com Deus. Abacuque tinha uma intimidade muito grande com Deus. Por quê? Porque não é qualquer um. Se você não tem uma afinidade comigo, você não vem fazer certas brincadeiras, você não vem falar algum tipo de assunto. Mas Abacuque tinha uma afinidade com Deus. Ele tinha essa facilidade, porque sabia, e Deus sabia com quem ele estava falando também, sabia em quem Abacuque confiava. Em relação à sua dúvida, esse questionamento, Deus não levava em consideração, porque era dele, do próprio Abacuque, do homem. Mas Deus sabia que no coração de Abacuque fluía, tinha algo muito maior que ele iria entender lá adiante. Amém. Vou prestar aqui. Capítulo 2, versículo de número 1. Ele fala, Abacuque fala assim, que Deus falou com ele, e Abacuque fica um pouco temeroso, Abacuque fica um pouco com medo, e falou, quando ele percebeu que Deus ia tratar com o povo, não da forma que Abacuque gostaria, ele não queria ver a nação, sua nação ser prejudicada, e principalmente por uma nação ímpia. Aqui Abacuque fala, por-me-ei na torre de vigia, eu vou subir na torre de vigia, e vou ficar lá para ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer isso?
Tudo bem, eu não vou ficar aqui, eu não quero nem ver. Eu vou subir lá na torre de vigia. Vou ficar olhando o que vai acontecer. Ele fala ainda, estou traduzindo assim para o meu vocabulário, para o meu entendimento. Aí ele continua falando assim: terei queixas. E que resposta eu vou ter da minha queixa com o Senhor? Eu vou ficar lá na torre de vigia, vou olhar, vou ver o que o Senhor vai fazer, para ver o que vai acontecer das minhas indagações com o Senhor. Aí o Senhor fala com ele, ele ficou com medo. Por isso que ele falou: vou na torre de vigia, vou ficar lá. Foi quando Deus falou assim: Abacuque, já que você vai ficar na torre de vigia, olha aqui para mim, vocês estão olhando, presta atenção. Já que você vai ficar na torre de vigia, eu gostei muito de escrever. Aproveita que você está lá na torre de vigia, começa a orar. Aproveita que você está na torre de vigia, começa a crer mais em mim. Aproveita que você está na torre de vigia, começa a arrancar algumas coisas do seu coração. Aproveita que você está na torre de vigia, começa a entregar mais a sua vida nas minhas mãos. Já que você vai estar na torre de vigia, Abacuque, aproveita e endireita o teu caminho, não duvide da minha palavra. Já que você vai ficar na torre de vigia, Abacuque, pode crer que eu sou Deus da sua vida. Eu amo essa nação. Já que você vai subir na torre de vigia, Abacuque, sabe, eu amo essa nação. Eu estou triste por ela. Mas já que você vai subir na torre de vigia, interceda por essa nação, Miguel. Já que vocês estão na torre de vigia, Grimaldi, busque a Deus. Já que você está aguardando uma situação ser resolvida, aproveita a torre de vigia, dobra teu joelho, consagra a tua vida. Já que vocês estão na torre de vigia, vou fazer minhas palavras de quinta-feira. Jejua um pouco mais, Grimaldi. Entrega um pouco mais de você para mim, Grimaldi. Já que você está fazendo torre de vigia, não esqueça, você tem que olhar sim para o problema, mas não esqueça que eu estou lá em cima, estou soltando tudo que vai ocorrer. Aleluia. Versículo 4 ele fala assim: eu, soberbo, sua alma não resta, sua alma não está reta nele. Aí ele fala: mas o justo, mas o justo, Abacuque, tenha fé. Tenha fé, Abacuque. Não pense no pior, Abacuque. O Senhor só disciplina, corrige aquele que Ele ama. Não sei o que está passando com você, com a sua casa, com a sua família, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, não desespere, não fique questionando, mas vai falando: Deus, me dá sabedoria, me dá fé, porque o Senhor está falando que o justo virá pela fé. Abacuque vê que Deus está decidido para tratar com a nação do sul e diz: eu vou prestar atenção para ver tudo o que vai acontecer. Já que o Senhor disse que o justo viverá pela fé, eu vou continuar assim na torre de vigia. O homem, glória a Deus, sem querer, vou ficar assim na torre de vigia, decidido, determinado. Vou esperar o que vai acontecer, vou ficar assim. Aleluia. Vamos para o verso 3, capítulo 3, verso 2. Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Puxa vida, quem que não teme dentro das palavras do Senhor? Isso significa que Abacuque está, em outras palavras, eu estou traduzindo aqui em minhas palavras que Abacuque poderia ter dito. Ele fala assim: deixe
eu te pedir uma coisa, Senhor. Por favor, me deixe eu pedir uma coisa. Não deixe essa nação ímpia destruir a nossa nação, mas aviva a tua obra. Pode acontecer o que acontecer, mas aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, avisa, passa para ela, Senhor. Abacuque quer dizer, na ira, lembra da tua misericórdia. O Senhor está irado para tratar, mas lembra-te da tua misericórdia. Assim nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém. Tenha misericórdia dessa situação. Esses dias eu clamei muito sobre a situação nossa aqui da igreja. Esse bendito, IPTU quase me levou ao desespero. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Você sabe, vai colocar um testemunho? Vai colocar. Aí a gente fica pensando, Deus tem misericórdia. Aí quando Deus, o nosso Deus, já falei para você, quando enviou aquela advogada, nós começamos a almoçar em casa, nós sentamos a conversar, me deu o refrigério. Nossa amiga, fica tranquilo. Deixa isso aí, vai resolver isso aí. Eu não que acreditei no que ela falou, mas naquilo que eu tinha pedido, Deus, ficar uma luz. Ela era mais calma, era tranquila, mas eu não, eu já sou desesperado. Sabe, se eu dever um centavo para você, eu fico desesperado. Aí você lembra que pagou, né, irmão? Lembra que ele pagou, eu fico mais aflito ainda, mas deixa isso aí. Por quê? A gente quer ver o melhor, a gente quer pedir o melhor. Lembra de Jonas, lá no capítulo 4, versículo 5, que Jonas queria ver destruída, mas o Senhor disse, não vou destruir não. Jonas vai para a sombra, sentar e calar. Vou sentar aqui. Jonas estava na vigia para ver o que Deus ia fazer. Ele queria ver a destruição de Nínive. Às vezes o nosso homem carnal, a gente ouve alguma reportagem ou vê alguma reportagem falar, e a gente fica pensando, se eu estivesse lá. Alguns tempos atrás, eu me lembro, não sei o tempo, lá em Santa Catarina, uma pessoa entrou na creche com uma machadinha. Não sei se vocês se lembram disso. Se não me engano, foram 4 crianças mortas na machadinha. Gente, aí eu falo assim, Deus me deu de onde correu. Porque se o Senhor deixasse 5 minutos, aquela machadinha ia falar tanto. E a gente quer expor para fora aquela nossa área. E a gente fica pensando, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Nós precisamos questionar Deus. A gente não dá graça em tudo, irmãos. A verdade é que nós não damos graça em tudo. Quando a coisa é mais prejudicial a gente questiona. A gente chora. A gente não quer. Mas nós esquecemos que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus é soberana, não tem como. Vamos aqui rapidinho. Verso 3. Verso 3. Verso 3. No capítulo 3. Eu estou pensando aqui, viu, irmão? Para não cansar, não. Verso 3, no capítulo 3. Diz assim: Deus veio de algumas traduções lá na frente está. Deus veio de Temã e o santo de Parã. Algumas traduções está em Edom. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu o seu louvor. Verso 4.
O seu resplendor é como a luz, raios brilham de suas mãos, onde se esconde o seu poder. A questão é, o versículo anterior, versículo 2, diz: aviva a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aí você pergunta, o que tem a ver o versículo número 3? Deus veio de Temã, o santo do monte Parã, e a sua glória cobriu os céus e encheu-se de teu louvor. Escuta, Abacuque está falando do quê? Você pode me questionar depois, não tem importância não. A minha tradução para eu aqui, tá? Abacuque está falando, Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. Ele está fazendo uma referência à glória de Deus lá no Sinai. Vou repetir, Deus está fazendo uma referência lá no monte Sinai. O pedido de Abacuque é: traz aquela glória que o Senhor mostrou a Moisés lá atrás, aqui para o Grimaldi. Traz aquela glória que o Senhor mostrou para Moisés aqui na nossa cidade. Traz aquela glória que o Senhor mostrou em outro lugar, aqui no bairro do Grimaldi. Traz aquela glória, Senhor, que nós estamos querendo, e aviva a tua obra. Traz essa, irmãos, eu anseio ver o dia que essa igreja vai explodir de tanta graça, de tanto poder aqui. Não se escandalize, por favor. Não se escandalize se Deus começar a mover alguém, levantar alguém, falar com você coisas que você disse, mas nem minha esposa sabia. Não fica preocupado com isso. Deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar. Aviva, Senhor, a tua obra. Não destrói esse povo não, mas aviva a tua obra. Manda aquele fogo do Sinai novamente, que o deserto tremia, que havia labaredas de fogo, que a terra tremia, buzinas tocavam. Glória a Deus. Não é saudosismo, mas eu vivi um pouco dessa parte. Vivi um pouco dessa parte. Onde o poder de Deus se manifestava. Eu falei com Deus, falando: Deus, perdoa a minha colocação, mas dá um jeito na minha vida, deixa eu ser um pouquinho de crente que eu era antigamente. Eu me lembro uma vez, irmãos, para a glória de Deus, que eu estava estudando um pouco, eu comecei a pregar. Eu levantei um pouco, você flutuar um pouco. E eu falei: Deus, eu queria só um pouquinho mais dessa glória que o Senhor fazia na nossa vida. Mas Abacuque vê tudo isso, ele percebeu que Deus estava decidido a tratar com a nação. Deus havia colocado o seu arco para tratar com a nação. Aí vamos lá para o versículo 16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, meus lábios tremeram de medo e perdi todas as forças e não pude ficar em pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia que Deus castigar aqueles que nos atacam. Eu vou ficar na torre de vigia. Amém. Vou ficar lá. Eu estou pedindo vingança, Senhor, mas eu vou esperar o dia que o Senhor vai tratar com esse povo que está nos perseguindo. Vou esperar o dia que o Senhor vai cuidar das pessoas que nos caluniam. Vou esperar o dia que as pessoas contam mentira a nosso respeito. Vou esperar o dia abençoado, em que falaram para mim, essa igreja vai fechar as portas. Falaram para mim, eu estou daqui. Essa igreja não vai mais abrir as portas, essa igreja vai fechar o inferno para essa igreja. Que aqui não, aqui quem abriu é o nome do Senhor. Quem abriu essa porta foi Deus. Então eu quero que, com todo respeito, se porventura você está me assistindo aí, fica sabendo que quem abriu essa porta foi Deus. Eu não queria
queria nem vir aqui, mas estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então receba essa palavra. Deus espera você também aqui. Deus espera você ali também, aleluia. Porque os teus adversários vai haver um dia que Deus vai te honrar. A tua fé foi aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, santifica elas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o final. Vou no versículo aqui, mais conhecido de Abacuque. Diz assim, verso 17 de Abacuque. Eu sei, irmão, é difícil. Eu estou olhando na tela, não vejo ali. Verso 17 de Abacuque. Está com sua Bíblia aberta aí? Então me acompanhe. Glória a Deus, Senhor. Eu falo uma palavra, por exemplo, portanto, você fala a frase seguinte, tá bom? Portanto. Tá, vamos ensaiar. Eu falo, portanto, vocês falam, ainda que a figueira não floresça, tá bom? Tá. Portanto, forte. Ainda que a figueira não floresça, Portanto, nem haja fruto na vide, ainda que não haja fruto na vide. Nem oliveira mesmo. Vocês são amores. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, isso pode acontecer? Sim. Sim. Pode acontecer? Sim. Sim. E muito. E muito. É bom já estar lá, nossa, fora do interior, sabe? Pode acontecer muito, sim. Mas deixa eu falar aqui. Em que sentido o produto da oliveira pode mentir? Quem que fala? Pode falar. Pode falar, prega comigo. O que é a oliveira? É uma árvore. O seu fruto é? Seu fruto é? Irmão, azeitona. Quando as azeitonas eram colhidas, eles passavam por uma presa para ser colhida. Eu aprendi um pouco. E dela extrair o óleo que nós conhecemos como? Como? E está caro, irmão. Até a gente está passando por essa prensa para comprar um azeite. Misericórdia. Só que, de vez em quando, escrevi o que ele escreveu, foi muito legal. Só que de vez em quando, algumas colheitas, em algumas azeitonas, que escuta bem, parecia estar cheia de óleo, por ser bonita por fora, na verdade, eram secas por dentro, bonitas por fora, secas por dentro. Um dia desse apareceu uma pessoa aqui, se não me engano, uma quinta-feira. Nós estávamos indo embora, tinha um grupo de pessoas aí. Ele chegou aí, disse, estava dando cartão de visita. Não, eu dei algumas igrejas aí, eu vi essa igreja aqui, eu toco guitarra, eu ensino música, eu toco bateria. Eu só olhei assim e falei, já, mais um. Então algumas pessoas ficaram incentivadas, eu falei, não, nem, tomara que seja enganado. Tá bom, domingo tinha culto às 10 horas. E já faz mais de um mês. Bonita por fora, mas seca por dentro. E a figueira? Jesus foi lá pegar filho. Muitas folhas. Vive de aparência. Por quê? Elas não chegam a ser esperadas. O teor da conversa com Abacuque, com Deus, é que, já que o Senhor vai tratar, pode acontecer
acontecer o que acontecer, eu vou continuar cantando. Pode acontecer o que acontecer, eu vou continuar crendo. Pode acontecer o que acontecer, eu vou continuar adorando. Se tiver gente feliz, estou caminhando. Se tiver gente triste, estou caminhando. Se tiver gente elogiando, estou caminhando. Se tiver gente murmurando, estou caminhando. Porque eu estou olhando para o autor e consumador da nossa fé. Glórias a Deus. Voltamos ao versículo 17. Vamos ler ele completo? Tá bom? Acho que é a tradução da versículo todos, né? Eu vou contar até 3, gostaria que vocês leiam. Abacuque 3:17. 1, 2, 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da figueira minha, e os campos não produzem mantivejo, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos lugares não haja nada. Exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Pode faltar tudo. Pode faltar, não sei se já aconteceu, faltar um alimento na sua casa. Ou ficar bem escasso, que você fala assim, você vê, tem quantos grãozinhos de arroz? 20, 10 para almoço e 10 para janta. Você vai almoçar, Senhor, obrigado por esse arroz que Ele multiplicou. Multiplica ou não, irmãos? Multiplica ou não? Nós estávamos em uma retirada no grupo de jovens. Esse foi uma coisa muito passada, mas eu vivi isso. Nós estávamos no acampamento e levamos algumas coisas, muitas coisas. E no dia lá, fomos fazer arroz, que era no último dia. Fizeram arroz lá e alguém fala assim: rapaz, no céu, o arroz não vai dar para metade do pessoal. Nós estávamos, não me lembro mais ou menos quando, acho que era umas 50, 60 jovens nós estávamos. E o arroz não vai dar. Eu estava lá na frente da igreja, isso foi em São Carlos. É São Carlos, Rio Claro. Nós estávamos no Rio Claro, nós estávamos 60 jovens mais ou menos. Eu estava na frente, alguém me falou: ô Miguel, oi, rapaz, eu contou a situação, pedi para você ir lá orar. Eu vou lá. Ué, por que eu tenho que ir lá? Vou mandar para você ir lá orar. Então, uma panelinha. Eu dei um arrozinho, eu olhei e falei: Deus, não vai dar esse arroz mesmo. Mas aquele tempo estava tão crente, irmãos. Não, era abençoado. Eu falei: todos fecham os olhos. Nós oramos, Senhor, nós temos aqui fazendo um trabalho para Ti, para essa igreja, para essa cidade. Deus, os Teus filhos não vão passar fome, não vão passar. O Senhor vai multiplicar, esse arroz vai dar e vai sobrar, porque a Tua graça multiplica o que for necessário, em nome de Jesus. Irmãos, os 60 almoçaram, repetiram, comer sobre o arroz ainda. O que vai faltar para você? Está com medo do quê? Os boletos? Você não está pagando os boletos, não é porque você não quer. As suas condições, você tem que clamar ao Senhor. Ponteiro do seu carro, o gasolina está lá do lado esquerdo, está no vermelhinho, encostando, já nem balançando mais. Né? Já passou por isso? Não? Já? Você já passou pelo ponteirinho lá da esquerda? Levante a mão. Gente, eu brinco. Sério? Vou eu pregar numa igreja. Eu olhei a gasolina do carro, já estava um pouquinho distante. Eu falei: Deus, de alguma maneira
devagarinho, Deus tem um pé meio pesado, e chega, irmãos, essa igreja nunca chega, poderia descer, não nem balança mais. Oh Jesus, mestre, Deus tem misericórdia. Irmãos, foi chegando perto da igreja, eu disse, graças a Deus, o poder já, a luzinha já estava acesa, ó. Parei na porta da igreja, o carro correu. Não morreu, não, deu um detalhe. Parou na porta da igreja, eu falei, eu não vou conseguir voltar. E naquele tempo que você pregava sem pensar no seu retorno, como hoje, só vou pregar lá por tanto, se me der tanto. Você ia pregar, se você desse alguma ajuda, a mim, se pudesse também, você ia sair feliz. Falei, Senhor, tu sabes que eu nunca pedi, nem recebi. Às vezes não, é sua igreja. Toma, é meu? Tá bom, pegar o dinheiro e falar, toma, agora eu vou fazer o que eu quero. Toma, abençoa a sua igreja. Paga uma conta de luz, ajuda a comprar qualquer coisa. Sempre foi assim. Só que nesse dia eu falei, Deus, hoje se me oferecer, eu vou estender as minhas duas mãos. Eu preciso, Senhor, que jeito eu vou chegar em casa? Irmão, acabou o culto, eu olhei para as pessoas na frente, a pessoa sai, vamos embora, 6 aqui, falei, pouquinho pessoa, falei, Jesus amado, o pastor vai ter que entrar no carro comigo, ele vai ver que eu vou bater aqui na ignição e não vai sair nada. Eu estou em direção ao carro, o pastor com a mão no ombro, começando, agradecendo e tal. Eu já falei, Senhor, me ajuda aí. Eu conversando com ele, esperando que a mão dele me abençoasse. E agora? Na hora que eu abri a porta, irmãos, falou, esqueci. Falei, vamos, te ajuda aí. Põe um pouco de gasolina no seu carro. Falei, Senhor, irmãos, eu coloquei um pouco e outro pouco, me lembro que, se me engano, comprei uma pizza. Falei, Deus, cuida dos seus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, irmãos, ainda que o produto pinta, que não tenha mantimento, que acaba o seu gás, que acaba, que pensa em cortar sua luz, não vão cortar sua energia, não. Deus é Deus que cuida dos seus, ou não é o seu Deus. Então descansa, fica em paz, porque Ele que cuida de você, Ele vai terminar essa batalha com você, porque diz assim no último versículo de Abacuque 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das costas. Ele é a minha fortaleza. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha aqui, a esperança nasce do desespero. Está preocupado, está desesperado? Tem novidade para a tua casa, sim. Ei, não desespere, mas acredite. Pode passar horas, pode passar minutos, mas a promessa de Deus se cumpre. Glória a Deus. Aleluia. Segura aí. Crer é um ato de júbilo. Crer é um ato de júbilo. A fé nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores das dúvidas e da angústia e nos leva à sala do trono, onde o soberano Senhor, governador de todas as coisas, está observando e olhando para você, dizendo: descansa, descansa, a esperança não morreu. Não pense que você vai ficar desesperado, não se preocupe com um detalhe. Talvez você acordou hoje pensando essa semana como vai ser e o que vai fazer. Descansa, a esperança que nasce do desespero, da preocupação, do medo. Está com medo do quê? Está com medo do quê? Eu pediria a vocês que cantassem, se dessem, pode ser? Está desesperado por quê? Está com medo de... tem pessoas aqui falando: e essa semana o que eu vou fazer? Já está calculando.
somando, multiplicando, dividindo, o que resta. Você tem fé? Eu posso trazer uma palavra profética para você? Você acredita? Se você acredita, levanta a sua mão. Faz assim. Assim é para receber, ó. Assim é para adorar. Assim é para receber. Adore e receba. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que essa semana que vai entrar, a tua vida, a tua casa, os teus negócios, aquilo que está preocupando você, já deixa de existir a partir de hoje. Porque ainda que a figueira minta, não tenha fruto, ainda que não haja mais nada, mas Deus do nada vai trazer para você. Não tem porta, nem parede ele vai, não importa nem parede tem, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos seus filhos. Não te preocupe, quem guarda teus filhos é Ele. A tua entrada e a tua saída, Ele que sabe o que vai acontecer. Então exalta e glorifica esse nome para toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé, descansa um pouquinho. Você se sente